nós sabemos, Asta e Nash estão na reunião com os nossos capitões, também com o nosso vice-capitão Yun, com também o nosso Shun, uma Cronis, exatamente, o nosso mago imperador. Com isso tudo, nós liberamos mais informações sobre a Trindade Negra, entre as suas magias, também os seus limites, exatamente, de pessoas que ele talvez pode levar, exatamente, para a invasão, exatamente, do Reino de Sepad, entrando exatamente no palácio, ok? Com a sua magia das sombras, sem ninguém lhe notar, exatamente, talvez nas traseiras ou isso. Nesse ponto também nos libera também mais informações sobre a luta de Willy e também de Zeno, mais também do final, a aparecimento dos elfos. Então, vamos analisar o capítulo 264. Então, antes de começarmos, vamos tirar para mostrar o nosso canal, roda a nossa vinheta. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of... E aí, magos e magas, bem-vindos aqui ao nosso canal Espaço Metaverso. Eu sou o Mikael, já estamos aqui para começarmos a analisar o nosso capítulo de Black Clover 264. Vamos aí saber o que é que está acontecendo de uma coisa exatamente. Antes de começarmos, vocês são subscritos aqui no canal, se não forem, então subscrevam-se, carreguem no sininho de notificações para estarem parte de todo o conteúdo. Todas as informações também deixem o vosso canal like, que ajuda o canal a evoluir. Isso tudo também peço a vocês para comentarem, deixem as vossas ideias, as vossas informações, que eu vou estar a par disso tudo e dou as minhas opiniões e conheçam também as nossas redes sociais e a nossa parceira Amino. Já sabem que o conteúdo que nós liberamos por lá, ok? Vocês vão estar a par de tudo. Então, vamos começar com o nosso capítulo, começando por onde? Nós começamos muito bem, exatamente, o Nagiasa na reunião. Ele vai explicando mais sobre como, com a sua magia das sombras, exatamente, pôde infiltrar no castelo do reino de Sepad sem ninguém lhe notar, talvez assim nas zonas, exatamente, estamos a falar das traseiras ou isso, numa maneira exatamente que ele diz que quer enfrentar a Trindade Negra, derrotá-los, exatamente. Temos assim página 264, exatamente, a agitação dos mais fortes. Com isso tudo também temos uma explicação. Por exemplo, temos Dante e a sua magia da gravidade de Lúcifer e a sua magia corporal. Com isso temos Vanessa, exatamente, com a sua magia de sangue e a magia de maldição de Magicos. E depois temos exatamente Zeno, possuidor exatamente de magia espacial do seu demónio e magia de ossos, que ele derrotou exatamente quem? Willy Avenger, num confronto que nós já vamos ver mais à frente do capítulo, explicado por Yun, ok? Nisso tudo Yun já está pensando mais de Zeno, exatamente. Nisso tudo nós já está ali dizendo assim, entanto a minha magia talvez das sombras só pode levar exatamente poucos membros, exatamente. Finalmente, exatamente, vou precisar de escolher aqueles que são os maiores, onde tenham muita chance para derrotá-los, exatamente. Com isso tudo, o nosso Jack já diz, óbvio, que são os capitões. Nisso tudo, nosso Yun diz e pede, por favor, exatamente, ao Nash para o levar. Com isso tudo, Yun está ali, exatamente, ele está implorando com tudo, exatamente. Eu imploro mesmo, me leve, exatamente. Porque Yun quer ter uma revanche, exatamente, com Zeno, ok? Como nós vemos que Noel também quer ter uma revanche, exatamente, com a Vanica, ao capa. Com isso tudo, o nosso Jack já diz logo assim, você é mesmo idiota, você morreu há pouco tempo, exatamente, e está outra vez de volta e acha que quer que o Nash vai te levar com isso? Será que sim? Enquanto isso, o Forleon diz assim, Yun, nós entendemos muito bem como você se sente, exatamente. A maior parte de o nosso Forleon sente como Yun se sente exatamente frustrado e isso tudo, porque sabendo que o Forleon, na primeira temporada e isso tudo, ele foi derrotado exatamente pela, podemos dizer, os Olhos da Meia-Noite, por causa exatamente daquela gema, exatamente, quando enfrentou o Patório, ok? E quando ele foi puxado exatamente por o Vectos, exato, o Veto, acho que é assim, pela sua magia espacial e entrou em outro mundo. Exatamente, em outro mundo quer dizer, talvez no território exatamente onde tínhamos os Olhos da Meia-Noite. E nós não sabíamos qual era esse lugar, e sabendo que Patori venceu exatamente Forleon. E nisso tudo o Forleon ficou muito frustrado também. Nessa maneira exatamente que vemos o Forleon dizendo assim, fica aqui e proteja o reino de Clover. Uma tarefa muito importante também, porque também sabendo que os capitões forem todos exatamente os 9 capitões,
falando também com os vice-capitões e isso, podemos dizer que o Reino Clover pode estar exatamente desprotegido. Ao capa, nisso tudo exatamente o Asa já disse, Yuno, Nash está caladinho, mas depois nisso Nash já disse assim, gostaria de fazer uma pergunta exatamente ao nosso Yuno. Quanto isso, Nash diz, existe uma força resistente, exatamente, uma resistência do Reino Espada para exatamente para enfrentar a Trindade Negra. Com isso tudo, exatamente no outro dia, houve um dos membros dessa força que veio com segredo exatamente ao Reino Clover. Quer dizer, temos uma resistência, certo, que está exatamente no Reino de Espada, que quer enfrentar a Trindade Negra, ok, são os membros e isso tudo, mas é interessante isso tudo. Com isso, exatamente o nosso Nash já diz assim, acredito que ele esteja, você deve estar a proteger, exatamente. Quem exatamente é você? Diz Nash por Yuno. O nosso sujeito já diz assim, o que é? O que é sério? Enquanto isso, o que acontece? Exatamente. Nessa maneira, o nosso Yuno diz assim, me disseram exatamente que foi essa tal pessoa que diz assim, quem sou eu? Exatamente, mesmo eu, que diz o Yuno, eu sou o príncipe do Reino de Espada, ok? É mesmo o príncipe. Com isso tudo, os capitães olham para o lado, exatamente. Com isso tudo, Nash já não tem muita explicação exatamente para aquilo que é. O Asa já fica mais espantado e ele diz assim, o que? Príncipe do Reino de Espada, exatamente. Enquanto isso, exatamente o que acontece, temos assim, Yuno, o que a sério? Sem dúvidas que é parte de Asta. Enquanto isso, exatamente, temos assim, ao que parece, ele me trouxe para o Reino Clover, exatamente, quando a Trindade Negra atacou a família real, exatamente, quando começou aquela barafunda e isso tudo. Com isso tudo, o nosso Nuzel já diz assim, já entendo, ele faz parte da realeza, por causa disso que ele tem essa tal quantidade de money, exatamente. O Asa já fica assim meio espantado, meio assim, meio doido isso. Mas ok, nisso tudo o nosso Yuno já diz assim, este nosso cara que está comigo, exatamente comigo agora, é um ex-servidor, exatamente, que serviu à antiga família, exatamente, real do Reino de Espada. Ele deve saber mais sobre o inimigo entre a Trindade Negra. Muito bem, quanto isso exatamente, o que nós podemos dizer exatamente? Vemos que o nosso Jack exatamente diz assim, diabos, você pode ser até um espião exatamente do Reino de Espada. Muito bem, o nosso Jack já deu aquelas ideias assim. Enquanto isso, o nosso Yuno já diz assim, se eu for exatamente um espião, eu normalmente também sou exatamente um rebelde, ok? Nessa parte exatamente, o que é que nós vemos? Vemos que o nosso Yuno diz assim, se eu sou um desses incidentes exatamente com os elfos, também tivemos o acidente exatamente com os elfos, quando foi exatamente o arco exatamente da reencarnação dos elfos na alma de alguns humanos exatamente que tivemos, e temos alguns dos nossos capitães exatamente aqui que foram possuídos, como Charlotte Resilly, o Hylers, o Crivels, ok? Como, tivemos aí com o Yuno também, exatamente. Nisso tudo, exatamente, continuando, vamos lá vendo. O Yuno diz assim, vocês todos desconfiarem exatamente o Capitão William Avenger. Nisso tudo, na desconfiança, o nosso Yuno diz assim, mas não posso ocupar por isso. Afinal, foi capaz exatamente de escolher entre um lado do humano e nem do outro do céu. Ok, e o nosso William Avenger não escolheu lado nenhum, exatamente. Nós podemos pegar mais daqui, por exemplo, do lado exatamente do João Macron e também do nosso Patoy, ok? Ele não escolheu tanto por aí, mas de um lado parece que ele mais escolheu um bocadito dos elfos, exatamente, para dar ali um bocadito ao corpo, exatamente, do Patoy. Com isso tudo, exatamente, o nosso Yuno continua assim, mas exatamente é por isso que mesmo que ele sofresse, exatamente, está sempre a sofrendo mais com essa confusão, exatamente, toda a culpa dos elfos e isso, ok, que aconteceu na batalha, ele vai dizendo assim, ele continua o Yuno assim,
continuando lutando, mas sinceramente, por qual outro como cavaleiro mágico? Ele continua sendo um cavaleiro mágico, exatamente, o seu orgulho e isso tudo. Naquele momento, exatamente, o Yun diz assim, naquela hora, quando nós estávamos a enfrentar exatamente Zeno, enquanto antes de eu desmaiar, eu lembro-me alguma coisa exatamente, porque o Yun ainda entrou e confrontou exatamente Zeno com isso tudo. O que ele diz? Enquanto lutávamos, o Capitão Adventure estava a proteger os seus membros do Alvorecer Dourado. Ok, com isso tudo, Zeno dizia assim, vocês deveriam libertar desse fardo, exatamente, e lutar mais a sério. Mas sim, se o nosso William, exatamente, não tivesse a proteger exatamente os seus membros, exatamente, do Alvorecer Dourado, muitos deles, exatamente, não estavam vivos neste momento, exatamente, porque o nosso Zeno, exatamente, a sua missão era mesmo aniquilar o próprio Alvorecer Dourado. Com isso tudo continuando, exatamente, o nosso William, exatamente, ele diz assim, como eu poderia, exatamente, abandoná-los? Muito bem, porque o nosso Zeno, exatamente, tem ali uma mente exatamente mais fértil, ele quer mesmo aniquilar tudo. Para o seu objetivo era esse. Com isso tudo, o orgulho do nosso William diz assim, eu fiz um caminho, exatamente, ele trilhou um caminho dele. Com isso tudo, mesmo assim, eles não abandonaram nem nada disso, ok? Continuava isso tudo. Entanto, isso, o nosso William diz assim, os membros do Alvorecer Dourado são o meu orgulho, como também o meu sonho, é o meu tesouro. Nisso tudo, o Yun diz assim, o Capitão Adventure foi capturado, exatamente, ele foi capturado também mais pela culpa, exatamente, dos membros talvez do Alvorecer Dourado. É o que destaca o Yun, exatamente, porque também foi um ataque repentino, um ataque surpresa, ok? E os Alvorecer Dourados, os membros do Alvorecer Dourado, não tinham percebido logo diretamente esse ataque. Ok, continuando, o nosso Yun diz assim, para vocês, ele não pode passar exatamente num grande traidor e isso tudo, mas para nós, exatamente, da grande esquadrão do Alvorecer Dourado, ele é um capitão perfeito, é uma pessoa espetacular, ok? Com isso tudo, o Yun diz assim, o Zeno, o seu objetivo foi mesmo atacar o Alvorecer Dourado, aniquilar, mas foi por causa disso que os membros do Alvorecer Dourado, ou exatamente o nosso capitão William Adventure, conseguiu exatamente protegê-los. Então não houve queda nenhum de membros exatamente do Alvorecer Dourado. Ok, com isso tudo o que acontece? Isso ainda não acabou de Yun. Com isso tudo, o Alvorecer Dourado, exatamente o esquadrão mais poderoso do Reino Clover, que é o esquadrão mais forte, exatamente, que ele diz, o Capitão Adventure escolheu-nos para o proteger. Entanto, nós juntos vamos provar isso, exatamente. Então quer dizer, ao provar exatamente todas as palavras que o nosso Yun está ali a dizer, é que ele quer ir salvar exatamente quem? O nosso Capitão Adventure, William, ok? Com isso tudo, ele está mesmo com essa fé. Com isso tudo, o que acontece? O Jack já percebe alguma coisa. Uma liberação de mana bem monstruosa ali. Diz alguém assim, dá para ficar quietinho ou também caladinho um bocadinho com isso tudo? O que nós temos? Temos a nossa Stanley, o espírito do vento. Ela diz logo assim para o Jack e para todos os capitães que estão ali. Estou armazenando a minha mana, exatamente, só para derrotar aquela magia de osso, aquele desgraçado, exatamente. Entanto isso, a nossa Starman diz assim, Yuno, estás preparado? Tanto nisso, Najmel diz logo assim, pelo menos parece exatamente que temos alguma chance, certo? Não odeio gente como você. Com isso tudo, exatamente, temos o nosso Naj, não é de uma maneira, o nosso Asa ainda exatamente ali, agora dizendo assim, mesmo sendo príncipe do reino de espada, ou seja também o vice-capitão do Alvorecer Dourado, continua sendo o Yun. Nisso tudo, com aquele sorriso, exatamente. Nisso tudo, o nosso Naj já diz assim, vamos partir daqui, exatamente para o reino de espada, daqui em 2 dias pela manhã, exatamente. Mas mais tarde mando mais informações da nossa estratégia, ok?
Então quer dizer que o Nash já está com a estratégia simulada exatamente na sua cabeça para infiltrando exatamente no próprio palácio. E talvez exatamente como o palácio já sabem com a magia das sombras, numa das zonas exatamente mais remotas mesmo, que não tenha muito movimento, exatamente, talvez nas traseiras, exatamente. Nisso tudo, Asa diz logo para o Yuno: vamos exatamente acabar com a Trindade Negra e salvar os nossos capitães. Com isso tudo, nosso Forleon diz assim: nesse caso também gostaria de pedir ajuda exatamente ao reino Hearts, mas alguma coisa aconteceu. Com isso tudo, a nossa Charlotte Rosalie diz assim: sim, mas não conseguimos falar com eles exatamente desde ontem, mas não diga que aconteceu alguma coisa. Uau! Nisso tudo, temos Nash dizendo assim: ontem a Trindade Negra teria deixado o castelo, como todos estão ausentes, exatamente todos que estiveram ausentes, e eu consegui agir meio a drama, exatamente como todo a drama, praticamente no reino de Espada. Ele finalmente navegou facilmente, os membros exatamente da Trindade Negra não tiveram por lá exatamente para normalmente impedir o nosso Nash exatamente usando a sua missão e normalmente usando a sua magia exatamente das sombras. Com isso tudo, temos assim: Vanica poderia ter atacado exatamente o reino de Espada. Enquanto isso, Asa já fica preocupado. Estamos numa zona escura. Com isso tudo, parece que há um olho a abrir. Ou muito disso exatamente, temos o quê? Temos Noelle a acordar assim repentinamente. Quanto isso, temos assim: finalmente acordou! Exatamente, diz alguém. E quem temos aí? Exatamente, Bathory à frente de Noelle. Com isso tudo temos Vanna, temos Vector, e temos Raizel, exatamente os nossos 4 elfos. Muito bem, temos exatamente os 3 membros dos 3 olhos, exatamente, dos 3 olhos mais poderosos, ok? Do esquadrão exatamente dos olhos da meia-noite ou da Byakugan, ok? E temos aí o líder, exatamente, o Bathory, que são os nossos 4 elfos mais apelões, ok? Com isso tudo temos assim: vocês são exatamente, nessa descrição temos assim: os antigos inimigos ressurgem, exatamente, quer dizer, ao ressurgir, normalmente estão aí com tudo, exatamente. Então é por aqui que nós ficamos e digo uma coisa: agora podemos só esperar muita coisa no próximo capítulo que vem aí, exatamente o 265. Muito bem, daqui do canal Espaço Multiverso e do Michael, o que vai acontecer? Até aos próximos vídeos!